Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Ouvintes, a continuação de um bom dia com a sua rádio de Cabo Verde. Sempre às quintas-feiras temos os habituais comentários de Casimiro de Pina, alguns assuntos que vão fazendo a atualidade aqui em Cabo Verde. Casimiro de Pina, ora viva, muito bom dia. Muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia aos cabo-verdianos. E continuação de uma boa disposição para si. Casimiro de Pina, temos este junho que é simbolicamente considerado o mês da criança, embora todos os dias são dias para dedicarmos às crianças. Temos que cada vez mais proteger as nossas crianças. Sim, sem dúvida. As crianças merecem uma proteção especial, por parte de todos, por parte das famílias, da sociedade cabo-verdiana, etc., e das pessoas em geral, das instituições, porque elas são o futuro do país. Portanto, necessitam efetivamente de uma proteção especial. Infelizmente, sabemos que ainda em Cabo Verde, ainda permanecem, digamos assim, algumas situações menos boas, não é? Algumas situações críticas de violência contra crianças, contra as crianças, são situações que temos que resolver e pôr cobro através de uma ação mais firme das instituições públicas, mas também das famílias. Portanto, tem de haver uma maior vigilância, tem de haver uma maior atenção dos pais relativamente à educação dos filhos, relativamente à situação das crianças. E há um outro assunto que me preocupa também muito neste momento, que é o problema das redes sociais, dos telemóveis, etc. Tem de haver também neste campo, aliás lá fora este assunto é muito discutido, tem de haver também uma atenção especial neste aspecto. Acho que creio que Cabo Verde ainda não está muito preparado neste sentido, mas a chamada infosfera é uma inovação e é um aspecto que temos de discutir futuramente agora e futuramente nos próximos tempos, porque é um campo novo em que as crianças estão particularmente expostas a situações e a violências de vários tipos, digamos assim. Ou seja, estamos aqui a falar dos perigos na internet, que é uma preocupação. Sim. Exatamente. Lá fora há já mecanismos para resolver essas situações e proteger as crianças, mas em Cabo Verde ainda é um debate que ainda não se fez, mas que temos que fazer, certamente. Mas aqui também os pais encarregados de educação, a família no seu todo tem que estar vigilante, porque os menores com os seus telemóveis nos quartos sozinhos e sem aquela monitorização que deve ser feita. Sim, é isso mesmo, monitorização, mas também tem de haver leis especiais para a proteção das crianças. Portanto, isso é uma coisa que já existe lá fora e que em Cabo Verde também temos de discutir nos próximos tempos. Por exemplo, aqui em São Vicente fez-se no dia 1 de junho uma passeata com a sociedade civil a dizer um stop à impunidade. No fundo as pessoas estão a pedir uma justiça mais amiga da criança, porque há situações que ficam por resolver, Casimiro. E o Casimiro, enquanto homem também das leis, certamente acompanha estas questões. Sim, claro. Sabemos que a nossa justiça ainda tem algumas lacunas, mas creio que a magistratura cabo-verdiana tem a consciência da necessidade, portanto, de uma maior proteção, de uma proteção mais efetiva a favor das crianças, e portanto isto é um processo e temos de melhorar, portanto temos que melhorar neste aspecto, para que as crianças tenham de facto uma proteção especial, porque elas merecem, e é um direito constitucional já agora, não é? É uma obrigação constitucional do Estado. O Estado tem de propiciar, o Estado cabo-verdiano tem de propiciar no seu todo uma atenção especial às crianças.
Casimiro, temos outras questões, por exemplo, o processo de candidatura do campo de concentração do Tarrafal, património da humanidade. Este processo está em curso, terá que ser entregue a candidatura até dezembro de 2026. Até lá, Cabo Verde tem um vasto trabalho a ser feito de socialização desta candidatura junto da sociedade, no sentido de as pessoas ficarem a par de o que se trata concretamente e cada um dar a sua contribuição neste dossiê que é de extrema importância para Cabo Verde. E como referi, a candidatura deve ser submetida até dezembro de 2026 à Unesco para uma avaliação preliminar. E é claro que os cabo-verdianos aguardam com grandes expectativas em relação a este dossiê, mas o trabalho de casa tem de ser muito bem feito. Sim. Eu por acaso até já, por uma questão de honestidade intelectual, tenho de dizer isso aos nossos ouvintes e à sociedade cabo-verdiana. Eu já escrevi sobre isso, sobre o chamado campo de concentração. Eu por acaso creio que o termo não é muito correto, porque na minha perspectiva, e é por isso que eu falei de honestidade intelectual, porque eu já escrevi sobre isso, tenho artigos produzidos sobre isso, que aliás estão publicados em jornais, em livros, etc. Aquilo foi sem dúvida, foi um sítio muito duro, portanto foi Tarrafal, na altura, foi uma prisão muito criada pelo Estado Novo, como sabemos, o Estado Novo que se implantou, que se enraizou em Portugal a partir de 1933, sobretudo, não é? Com a Constituição de Salazar, a chamada Constituição de Salazar, do Estado Novo. Logo a seguir, pouco tempo depois, portanto, foi criada essa prisão, que era, portanto, para presos políticos, etc. Portanto, eu não creio, na minha perspectiva, como eu já escrevi anteriormente, não era propriamente um campo de concentração, como Auschwitz, ou como campos assim do tipo. Portanto, felizmente, porque campos de concentração, portanto, isso foi criado, é um instituto, digamos assim, que foi criado pela ditadura totalitária soviética, depois foi imitada alguns anos depois pelo regime nazi na Alemanha de Hitler, e portanto o campo de concentração é uma coisa muito diferente. O campo de concentração é uma indústria, digamos assim, de morte, portanto é uma morte programada, aquilo é morte programada em doses industriais, portanto aquilo morreram milhões de pessoas nos campos de concentração, portanto da Europa. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Mas eu gostaria que essa prisão, que foi uma prisão muito injusta, foi uma prisão cruel, Tarrafal foi uma prisão cruel do regime salazarista, eu gostaria que a Unesco reconhecesse, portanto, esse campo de sofrimento, essa prisão de sofrimento, portanto, chamemos-lhe assim, esse campo de sofrimento e de tortura que havia durante o Estado Novo. Portanto, eu gostaria que a Unesco reconhecesse isso, portanto, homenageando, de certa forma, portanto, as vítimas que por lá passaram, os presos, porque aquilo efetivamente era uma prisão do Estado Novo portanto, que abrangia as várias colónias, na altura, ou províncias ultramarinas, como se dizia também, e portanto, se a Unesco fizer isso, eu sentir-me-ei satisfeito, portanto, enquanto cabo-verdiano, porque é um marco, sem dúvida. Mas é preciso também que se diga, porque há uma certa propaganda, uma propaganda muito interesseira, por vezes, à volta de caráter ideológico, à volta dessa prisão dura e cruel, como eu já disse, do Estado Novo. É preciso também que se diga que, porque há um mito sobre isso, o campo de concentração não foi encerrado logo portanto, não foi encerrado pelos portugueses e acabou. Portanto, o regime, portanto, logo a seguir ao 25 de Abril, aconteceu um fenómeno também
que é preciso realçar, por uma questão também de memória, porque quando falamos de história temos de falar de toda a história, portanto não se pode esconder a história de uns e trazer a história de outros, portanto a história é una e é preciso falar de toda a história. E na altura após a Revolução de Abril, é preciso que se diga que aqui em Cabo Verde o chamado campo, ou como eu prefiro, portanto, a prisão de Tarrafal, foi reaberta pelo PAIGC, na altura era o PAIGC, portanto em sintonia com as forças portuguesas estacionadas em Cabo Verde. A prisão de Tarrafal foi reaberta pelo PAIGC e para aí foram enviados cabo-verdianos pelo PAIGC, que portanto passaram por Tarrafal, portanto após o 25 de Abril e no chamado período de transição. Portanto este aspecto também é muito negligenciado, mas houve pessoas que foram para lá e sofreram. E curiosamente, também é preciso que se diga, o PAIGC curiosamente mandou mais pessoas num curtíssimo intervalo, num curtíssimo espaço de tempo. O PAIGC teve a habilidade de mandar mais pessoas para Tarrafal do que durante todas as décadas da ditadura do Estado Novo, de Salazar. Portanto, esta verdade histórica também tem que ser dita, porque a história tem de ser contada na totalidade. Ou seja, não, não contar apenas uma parte, mas reconhecer... Isso é manipulação, isso seria manipulação, portanto não podemos contar só uma parte da história. A história tem de ser contada na totalidade. E espero que estas coisas sejam ditas nesta candidatura e tudo isso, porque a história não pode ser manipulada e não pode ser um objeto de manipulação e uma forma de enganar as pessoas e a sociedade. Portanto, isso seria muito grave. E a Unesco, reconhecendo este campo como Património Mundial da Humanidade, seria naturalmente um marco para Cabo Verde e do ponto de vista histórico, cultural e turístico. No fundo, é um marco para Cabo Verde, é um marco para o mundo, é um marco para a história lusófona. Porque no fundo, o que é que Tarrafal significa? O que é que Tarrafal simboliza para mim? Isto para mim é decisivo. As ditaduras são sempre péssimas. Sejam de Salazar, do professor António Salazar, de Oliveira Salazar, sejam do PAIGC ou qualquer outra, ou Nazi ou qualquer outra, as ditaduras são péssimas, são horríveis. E Tarrafal, portanto, esta candidatura e Tarrafal em geral, em particular, Tarrafal, portanto, simboliza isso. Portanto, as ditaduras são execráveis, portanto as ditaduras são inaceitáveis, não devia haver ditaduras, portanto o ser humano tem que ser livre, o ser humano tem que ser tratado com dignidade, é isto que Tarrafal simboliza, portanto temos de ter isso sempre em pauta, sempre na nossa memória, não se pode oprimir o outro, eu não tenho direito de oprimir o outro, você não tem direito de oprimir o outro, o ser humano, esteja ele onde estiver, o ser humano tem que ser tratado com respeito. Portanto, Tarrafal, a memória de Tarrafal, por isso é que eu faço apelo à história integral, à história verdadeira, à história séria e não manipulada. Tarrafal tem este condão que é fundamental, que é fundamentalíssimo, recordar-nos que o ser humano tem que ser tratado com dignidade, seja ele estrangeiro ou nacional, seja ele branco, negro, amarelo, não interessa. O ser humano tem direito ao respeito e este direito é básico, é inalienável. Vamos mudar de assunto. Aconteceu recentemente em São Tomé e Príncipe mais uma reunião de ministros da defesa da CPLP. É uma questão importante que tem a ver com a cooperação na área da defesa e segurança no espaço lusófono. É verdade que temos alguma estabilidade, mas um outro país lusófono, pensamos no caso da Guiné-Bissau, mas também Moçambique, recentemente após as eleições presidenciais, teve lá tumultos. Angola também, sempre com algumas situações que preocupam igualmente em matéria de direitos humanos e não só, mas falando da segurança no seu todo, que é um conceito muito mais amplo, é importante que haja aqui esta boa cooperação na matéria de defesa e segurança no espaço lusófono. Sim, e como bem disse o senhor jornalista, no geral,
No geral estamos bem, não é? No tal espaço lusófono da CPLP, mas há alguns focos, digamos assim, de insegurança, como salientou e muito bem. Temos Moçambique, temos vários outros casos, alguns casos e alguns focos de instabilidade, e portanto nestas questões, como também bem salientou, temos que estar vigilantes. Portanto é necessário haver uma vigilância permanente, diria eu, porque a segurança não é um bem adquirido para sempre, e portanto as sociedades lusófonas, os países lusófonos devem ter uma atenção especial, portanto, relativamente ao tema da segurança. A segurança também está, digamos assim, ligada, como é óbvio, ao problema da proteção, de que eu falava há bocadinho também, ao problema da proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Portanto, as pessoas só estarão seguras numa certa sociedade, se os seus direitos e as suas liberdades fundamentais forem protegidos. Portanto, é essencial, também fazermos esta ligação sempre entre a segurança e a proteção dos direitos fundamentais das pessoas. A segurança não é um conceito vazio, portanto é um conceito que tem um conteúdo ético, que tem um conteúdo jurídico, tem um conteúdo constitucional e até civilizacional. Portanto é muito importante fazermos esta ligação. E hoje em dia também este tema torna-se ainda mais importante, porque vivemos numa época, num contexto internacional, como todos sabemos, bastante desafiante, com várias guerras, com algumas nuvens, digamos assim, de insegurança, mesmo na Europa e noutras partes do globo, no Médio Oriente. Há problemas gravíssimos. E portanto o contexto internacional é bastante desafiante, é um contexto complexo e não se pode, portanto, ignorar no espaço lusófono ou em qualquer outro, não se pode ignorar este contexto de algum até crescimento das autocracias e de forças, digamos assim, erráticas, não é? Do terrorismo, de vários tráficos, etc. Portanto, a análise dos países da CPLP tem de levar necessariamente em conta este contexto complexo, este contexto internacional complexo em que estamos a viver. Moralmente, em Estados de direito democrático, é importante manter a defesa e a segurança, valores fundamentais, como forma também de garantir os direitos e deveres dos cidadãos. Exatamente. O próprio desenvolvimento dos países da CPLP e de cada país em particular, o desenvolvimento nacional, o chamado desenvolvimento nacional, depende disso. Sem segurança não existe, nem haverá qualquer desenvolvimento. Portanto, a segurança é a base do próprio desenvolvimento. Só num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, só num ambiente seguro é que se poderá falar de desenvolvimento económico, social, cultural, etc. Casimiro, como estamos a falar da CPLP, o Presidente da República esteve em Portugal na sua visita com este programa Presidência na Diáspora, em contacto com a comunidade cabo-verdiana em Portugal. Levanta também a questão que tem a ver com a migração de jovens, são quadros que saem de Cabo Verde e há necessidade de se fazer um estudo sobre esta matéria. Sim, é razoável até certo ponto que o Presidente da República, como é óbvio, fale com as pessoas, com os cabo-verdianos, seja no território nacional, seja na diáspora. Portanto, que é o Presidente da República, isto também decorre da sua função constitucional. O Presidente da República tem de ouvir as pessoas, tem de escutar as pessoas e depois formar a sua opinião e também influir de alguma forma na vida social e política
do país. E como sabemos, Cabo Verde, portanto, há cabo-verdianos aqui, residentes aqui no país, mas há também cabo-verdianos residentes lá fora, em Portugal, nos Estados Unidos da América, em Angola, em vários outros países. Agora, há uma coisa que o Presidente da República, e este em particular, não é por nada, mas é uma constatação. Ele insiste, o atual Presidente insiste bastante nisso. É necessário, portanto, falar com as pessoas, como eu já reconheci. É importante que o Presidente fale com as pessoas, que o Presidente ouça as pessoas, que o Presidente da República escute os cabo-verdianos, mas é também importante que o Presidente da República respeite a Constituição e não da República, que é aliás, ele é o guardião da Constituição da República, como sabemos. É necessário, dizia eu também, que ele não digamos assim, não interfira na esfera da competência do governo. Por exemplo, essa coisa isso já tinha acontecido há tempos também. Aliás, isso tem sido recorrente e eu também tenho chamado a atenção para isso. Quer dizer, há esferas de competência, cada órgão de soberania tem a sua esfera de competência. Por exemplo, não se pode fazer estudos sobre matérias que são da competência do governo, da mesma forma que você não vai fazer estudos sobre matérias que são da competência dos tribunais, portanto não faz sentido. O tribunal está a decidir um caso ou vai decidir um caso e agora um outro órgão diz assim, vou fazer um estudo sobre isso, etc, etc. Portanto, isto não fica muito bem. O Presidente tem de cumprir a sua função, tem de ouvir as pessoas, mas tem de ter também algum cuidado, algum recato para não se imiscuir, portanto, na esfera alheia de competências de outros órgãos de soberania. Portanto, tem de haver aqui um equilíbrio, no fundo. Tem de haver um equilíbrio. Agora, esta problemática, hoje em dia há uma grande mobilidade, portanto, fala-se em globalização, as pessoas deslocam-se de um lado para o outro. Os jovens cabo-verdianos, de facto, querem emigrar, sabemos que é um facto, é uma verdade. Os jovens querem emigrar, mas é um fenómeno também transversal, não é só Cabo Verde, portanto, mesmo na Europa há muita circulação de jovens. Por exemplo, falando de Portugal, já agora, que é o país onde ele esteve, não? Onde o Presidente da República esteve, falando de Portugal há como sabemos, também é um facto, é uma verdade, a grande maioria dos jovens portugueses, a larga maioria dos jovens portugueses, eles querem sair, portanto, a grande maioria quer sair de Portugal. Até há estatísticas sobre isso. Mais de 60% ou 70% de jovens portugueses ambicionam, portanto, sair de Portugal e procurar, digamos assim, melhores condições de vida fora de Portugal. Sim, quase 70%. É só para vermos, portanto, mais de 70% dos jovens em Portugal, sim, também querem sair de Portugal. Sim, querem sair, portanto, há estatísticas nesse sentido. E, portanto, hoje em dia é assim que o mundo funciona, quer dizer, as pessoas os jovens hoje também sabemos isso, têm maiores qualificações, seja aqui em Cabo Verde, seja em Portugal, seja na Bélgica ou em qualquer outro país. Porquê? Porque há mais facilidade no acesso ao ensino superior, à formação profissional e portanto os jovens vão adquirindo as suas ferramentas, digamos assim, ferramentas em termos de formação, seja profissional, seja superior, etc. E temos uma geração jovem muito qualificada. Temos hoje, ou bastante qualificada, ou mais qualificada do que a geração anterior, talvez. Sim, ou as digamos gerações anteriores. Sim, a migração de hoje, aquele que sai de Cabo Verde hoje para ir procurar outras oportunidades fora, é uma imigração diferente daquela que tivemos há 50 anos. É uma imigração diferente. É uma imigração diferente. Que estão qualificadas. De gente mais qualificada. Pois. De gente mais qualificada, de jovens mais qualificados, com outra formação. Agora, cabe ao governo, por isso é que eu falei das competências, etc, cabe ao governo analisar também isso e ver, porque já agora eu falei de globalização, dei o exemplo de Portugal, portanto não é um fenómeno só de Cabo Verde, é verdade, também isto acontece na Europa, em Portugal, em Espanha, etc. Agora, o governo de Cabo Verde também tem de ver uma coisa, portanto esta é uma chamada de atenção para o governo, para o atual governo. Cabo Verde precisa também, se por um lado é normal que os jovens saiam de
Cabo Verde e saiam de Cabo Verde e procurem melhores condições de vida na Europa, nos Estados Unidos da América, seja onde for. Por outro lado, Cabo Verde também precisa dos seus filhos, dos nossos jovens, não é? E até porque são qualificados e têm mais energia, estão numa idade com mais energia, com mais capacidade de trabalho, porque por outro lado também Cabo Verde tem de ver este aspecto, o governo tem de ver este aspecto como enquanto órgão de soberania que traça responsável pela política interna e pelo desenvolvimento, pelas políticas de desenvolvimento, digamos assim, do país, o governo tem de ver isso, porque nós precisamos também de jovens qualificados aqui dentro. Portanto, não podemos estar a formar jovens também só para, entre aspas, para exportação. Portanto, isso também tem de haver um equilíbrio. Portanto, tem de haver um equilíbrio e o governo tem de prestar atenção, eventualmente estou a falar assim muito por alto, até porque temos pouco tempo também, eventualmente criar alguns incentivos para fixar alguns jovens, não é? De que precisamos, porque são pessoas com formação profissional, com formação superior, precisamos também de jovens qualificados aqui dentro, em várias áreas de formação. Sim, uma forma também de garantir que os nossos quadros, já todo o investimento que o Estado faz, né, nas universidades e tudo mais, a necessidade sem privar as pessoas da sua liberdade. Portanto, as pessoas podem viajar e podem emigrar, portanto é um direito também que as pessoas têm, mas tem de haver um equilíbrio porque precisamos, portanto não há desenvolvimento nacional sem a presença de jovens em qualquer setor. Certo. O nosso tempo está praticamente no fim. Referias há instantes já a questão do tempo, porque aqui o tempo passa tão depressa, Casimiro, e são várias questões. Pois. Então é agradecer, como sempre, e desejar a continuação de um excelente dia, de uma boa semana, certo? Boa semana para si e boa semana para os cabo-verdianos e que tudo corra bem para o país e para as nossas instituições também. Muito obrigado, continuação de bom trabalho. Casimiro de Pina, sempre às quintas-feiras no Fora da Caixa aqui na RCV, trazendo aqui o seu olhar, a sua análise, diversas questões que vão fazendo atualidade em Cabo Verde e pelo resto do mundo. Casimiro, então, continuação de um excelente dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.